Olá, pessoal. Estou aqui de volta hoje para continuar falando sobre o Marx, só que é sobre a parte mais polêmica do Marx, que é sobre o modo de produção capitalista. Nesse vídeo a gente vai falar de algumas características do capitalismo, a parte do socialismo, do comunismo vai ser em outro vídeo, né, que é a parte ainda mais polêmica, mas hoje a gente vai falar sobre burguesia, proletariado, exploração do trabalho. Mas antes de tudo, a gente tem que contextualizar historicamente o surgimento do capitalismo como modo de produção. Porque o Marx ele se dedica a falar do capitalismo, porque o seu objetivo é entender e derrubar o capitalismo, mas como a gente viu na outra aula, o Marx ele tem um jeito de entender o mundo, que na verdade para ele é o jeito correto, né, de entender o mundo, e ele precisa da história, então não tem como você falar de marxismo sem falar de história, e nem não tem como você dizer que está fazendo uma leitura marxista sem se referir à história. Então, inclusive, é ótimo para a gente tirar uma série de equívocos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje como que o capitalismo, a burguesia, vai surgir como classe social. Então, para isso, a gente tem que voltar um pouco ali na época da desagregação do sistema feudal. Então, enquanto o sistema feudal estava em decadência, o capitalismo já estava nascendo e amadurecendo. Então a gente voltaria por volta da Idade Moderna. Se vocês lembrarem, então como que era o outro modo de produção, né? Então era diferente do capitalismo, feudalismo, que inclusive é antes do capitalismo. Então se a gente vive hoje no capitalismo, antes dele tinha o feudalismo. Se vocês lembrarem desse sistema de produção, você tinha um grupo social que era dominante, a nobreza, e o que caracterizava essa nobreza era justamente o fato dela ter os feudos. Então ela ocupava aquela terra. Então isso é importante porque não existe nessa época o conceito de propriedade privada, que é muito importante para o capitalismo. Isso depois vai fazer sentido. Eles achavam, em última instância, que todas as terras eram da Igreja de Deus. Então eles estavam só ocupando aquela terra. Então não tem como hoje comprei a minha. Não existia compra e venda de terra, ou era do rei, né, que também era o representante de Deus na terra. Então isso é importante. Então a nobreza tinha uma série de benefícios, de vantagens por isso. E você tem também os camponeses, que são os trabalhadores da agricultura, da agropecuária, e eles se caracterizam justamente por estar ligados à terra. Então isso é muito importante, porque o Marx vai dizer que o camponês feudal ele tem uma condição melhor do que o trabalhador no capitalismo, justamente porque ele está ligado à terra. Isso já vai fazer sentido um pouquinho mais para frente. Em última instância, ele acaba não passando o máximo da necessidade, que é fome. Ele trabalha muito, ele paga muitos impostos, é explorado, mas como ele está ligado à terra, ele tem acesso à terra, ele consegue tirar pelo menos o básico do sustento da terra. Existiam fomes na Idade Média, no feudalismo, mas eram devidos a condições climáticas, não choveu, e etc e tal. E também o que o Marx ressalta que o camponês tem, muito importante, diferente do capitalismo, é acesso às chamadas terras comunais. O que são as terras comunais? São as florestas que estão cercando ali a propriedade onde eles plantam, propriedade não, né? O local onde eles plantam, e o camponês ele pode, então, coletar frutos, caçar pequenos animais, tirar a madeira para se aquecer. Tem até um dos primeiros ensaios mais polêmicos do Marx foi sobre o roubo de terra, que naquela época, de terra não, desculpa, de lenha. Porque no feudalismo não era você entrar na floresta e pegar lenha, não era roubo, né? Depois que a propriedade privada surge, começa a ser roubo. Enfim, mas... então, como que nessa época do feudalismo, como que a burguesia vai surgir? Inicialmente, ela surge como uma classe de comerciantes. Então, eles faziam a intermediação de compra e venda. Compravam num lugar e vendiam no outro lugar por um preço maior. Isso vai mudar com o processo que o Marx vai chamar de acumulação primitiva de capital. Então, a acumulação primitiva de capital se deu basicamente por dois processos. Primeiro, os cercamentos, que a gente já falou na aula sobre o surgimento da sociologia. O que foram os cercamentos?
Os camponeses, eles viviam na terra, durante todo o feudalismo viveram há séculos, ocupavam aquela terra, e eles tiravam seu sustento daquela terra. E como eu disse, também tinha as terras comunais. Lá por volta de 1500, esse processo começa, depende de cada país, e começa a surgir a tal da propriedade privada, e os camponeses eles são expulsos da terra. Como que isso acontece? A burguesia ela faz esse processo porque ela está querendo terras para criar ovelhas, para o início dos processos têxteis, então que vão fazer tecidos a partir das lãs de ovelha. A Inglaterra era muito forte, a França também, a região da Alsácia e Lorena, se eu não me engano. E então os camponeses viveram lá, aí o rei vai lá e baixa uma lei dizendo que a partir de um momento X só pode ocupar a terra quem provar que ocupa, que vive nela há tempos e tal. E essa declaração tem que ser feita num documento e tem que ser publicado no jornal. Então, primeiro de tudo, os camponeses eram camponeses, eles viviam no campo, eles não tinham acesso a conhecimento a isso, então eles nem ficaram sabendo. Quanto mais se eles tinham condições de publicar alguma coisa no jornal, eles eram analfabetos, era generalizado a falta de acesso à educação naquela época. Ou seja, era estratégico para eles perderem a terra mesmo. Então, foi uma massa de camponeses que de um dia para o outro a guarda lá chegou, do rei, chegou e falou, não, agora isso não é mais de vocês, porque é lei real, sai fora daqui. Então, os camponeses perderam as suas terras e eles tiveram, claro, que ir para procurar o seu sustento na cidade, em outros lugares. Então, tinham leis, você não podia ocupar as terras. E você ia para a cidade em busca de sustento. E é até bem interessante que tem 2 conjuntos de leis dessa época, que são as leis sanguinárias e a lei dos pobres, que proíbe as pessoas de serem mendigos e pedirem esmolas nas ruas. Porque como foi muito forte esse processo de expulsão dos camponeses, as cidades não conseguiram absorver aquela mão de obra e eles eram totalmente desqualificados, só sabiam plantar, né? Então, desqualificados para outras atividades. E eles acabaram, para sobreviver, pediam, porque tinham fome, não tinham que se virar. E aí o rei da Inglaterra, a rainha no caso, baixa essa lei dizendo que quem pedir esmola, quem ser mendigo, vai ser preso, inclusive. Era proibido pedir esmolas. Então, olha que interessante. Tudo isso depois, com o tempo, olha como as coisas vão fazendo sentido. Vai ser muito útil esse conjunto de leis, porque esses pobres que pedem esmolas vão servir como mão de obra extremamente barata, uma vez que estão até pedindo esmolas, para as nascentes indústrias que a própria burguesia vai fazer lá com o processo de revolução industrial. Então, os cercamentos é um processo importante que você entende por que a burguesia concentra a terra e por que esses trabalhadores não tem nada. Então, isso é muito importante do ponto de vista marxista para a gente desfazer o mito, por exemplo, da meritocracia. Por que quem é capitalista, quem é liberal acredita? Que as pessoas elas têm riquezas porque elas trabalharam para isso, então é justo. E se você não tem, é porque você não trabalhou. Se você analisa a história não diz isso. Então, olha o processo do início dos grandes empresários, dos grandes industriais da burguesia. Foi um processo totalmente injusto e exploratório que aconteceu. E é lógico que eles vão transferindo isso de geração em geração até chegar hoje em dia. Então, por um lado, você tem esses cercamentos, e outra parte do processo de acumulação primitiva são as colônias, que no caso nós brasileiros conhecemos muito bem, porque fomos colônia. Então, tanto principalmente a América, né? Mas tanto a América como depois a África e a Ásia, o que é um processo de colonização? Os europeus chegaram e, com mão de obra escrava, seja indígena, seja africana, exploraram a rodo as colônias, tiraram muito dinheiro. E isso vai para as mãos, principalmente, da burguesia. Primeiro para os estados nacionais, mas quem se fortalece como classe social é a burguesia. Então, olha como a burguesia vai se formar como classe, por um processo que não é nada justo.
Então, ela vai se formando, tendo riqueza e tendo terra por esse processo que o Marx vai chamar de acumulação primitiva. Por outro lado, você também tem uma transformação aí nessa passagem do feudalismo para o capitalismo, que é a passagem de como se dá a produção das coisas. Então, eu tenho uma aula sobre a Revolução Industrial que fala mais detalhadamente, quem ficar com alguma dúvida. Mas antes, quem produzia assim a roupa, o sapato, ou um óculos, enfim, os objetos que as pessoas usavam eram os artesãos, então que era um outro grupo social que vivia nas cidades. Os artesãos, eles faziam esse processo produtivo, eles eram donos de todas as ferramentas e da oficina que fazia. Então, por exemplo, eu sou um sapateiro. Eu tenho todas as ferramentas, a tesoura, uma coisa para moldar lá o couro, enfim. O artesão era dono daquilo. E ele era dono também da técnica, né? Ele que sabia fazer o sapato. Então, qual que é o papel do burguês aí nesse processo? Ele fornecia matéria-prima e depois comprava o sapato pronto e revendia por um preço mais alto. Só que isso tem um limite. Então, como que o burguês vai aumentar o seu lucro? Ou ele vende mais caro, ou ele compra mais barato. Para ele vender mais caro, tudo bem, ele pode até aumentar um pouco o preço, mas tem um limite. Por quanto que você vai vender um sapato? Chega um momento que as pessoas não pagam mais por aquele sapato, né? Você tem concorrência e tudo mais. Então, não tem como você ganhar muito mais aumentando muito o preço. A outra forma é você pagando menos, comprando mais barato. Só que aí você também tem um limite, porque, como eu disse, o artesão, ele é dono ali do processo de produção. Então, ele fala para o burguês, não, por esse preço eu não vou vender. Não compensa, eu prefiro vender aqui para os meus clientes de porta mesmo, que senão eu não consigo sobreviver. Então, o burguês acabava ficando meio limitado ali de como ter lucros, né? E aí o burguês, ele tem a bela ideia de, em vez de comprar do artesão, que ele não consegue explorar mais, porque o artesão sabe como fazer o sapato e tem como fazer o sapato, ele tem a brilhante ideia de ele mesmo fazer o sapato. Ele mesmo, o burguês. Claro que ele não vai pôr a mão na massa, ele vai pegar aquele monte de trabalhador que foi expulso do campo, que tá lá implorando por trabalho, e vai botar para fazer sapato. Então, ele começa um processo também que vai desbancar o artesanato, o artesão. Então, ele, como tem dinheiro, né, já do processo lá de acumulação primitiva, ele vai comprar as ferramentas, usar essa mão de obra extremamente barata, e como ele usa essa mão de obra extremamente barata, o produto dele, o sapato dele, vai ser muito mais barato. Junta-se a isso o fato dele parcelar a produção, né? Então, que é uma característica hoje em dia da produção, que é a divisão do trabalho. Então, como o artesão ele era dono do processo produtivo, ele fazia no ritmo dele, do jeito que ele queria. Ele parava para tomar o café, ele parava, no caso chá, né, se fosse na Inglaterra, ele parava para almoçar, e ele produzia tanto sapato que ele queria vender, que para ele estava bom. Agora, nas manufaturas que o burguês controla, o trabalhador trabalha que nem um louco, não pode nem olhar para o lado, que você tem ali um gerente, não é? Mais para um capataz, e você sua, trabalha o dia inteiro e ganha o mesmo salário no final do dia. Então, quanto mais você vai trabalhar, mais o burguês vai ganhar, porque você vai produzir mais, só que você ganha igual. Então, quando o burguês começa a controlar esse processo produtivo, ele consegue, achatando o valor da força de trabalho, que antes o artesão não aceita, mas que agora esse trabalhador aceita, ele consegue ganhar muito mais. Então, esse controle do processo produtivo e o processo de acumulação primitiva fazem com que surjam as duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Rapidamente, essa manufatura se torna indústria, e aí com as máquinas ele produz ainda mais rápido, né? Ainda mais valor. E aí você então tem uma classe, que é a burguesia, que concentra as fábricas, as indústrias, a terra, as ferramentas. E por outro lado, você tem uma classe que é uma classe de despossuídos, que são esses camponeses expulsos da terra, são os artesãos são falidos. E é justamente essa a característica das duas classes sociais. Então, às vezes a gente fala, o que caracteriza a burguesia? O cara que é rico.
Teoricamente, para o Marx, não, tudo bem, ele é rico também, né? Mas o que caracteriza ele é o fato dele ser dono dos meios de produção. Então, o que são os meios de produção para o Marx? A terra, as ferramentas e as fábricas. Justamente os meios de produzir mais riqueza. Então, os meios de produção, coloca na cabeça para ficar fácil de lembrar, são os meios de produção de riqueza. É isso que o burguês tem. Porque se você tem dinheiro, você gasta dinheiro e pronto. Então vamos supor que eu ganho na Mega Sena 1 milhão. Hoje em dia, se eu comprar um carrão e se eu comprar uma casa, acabou 1 milhão. E aí eu vou ter que vender o meu carrão, minha casa, para me manter ou para pagar os custos de um ou de outro, né? Agora, o que caracteriza o burguês? O burguês é aquele que investe. Então, ele vai ter dinheiro que vai gerar mais dinheiro. Isso que é o capitalista. Então, ele investe na fábrica, porque na fábrica ele vai comprar a matéria-prima e a força de trabalho por um preço e vai vender depois aquelas mercadorias por um preço maior. Então, ele investe o dinheiro e ganha mais dinheiro. Então, ele compra a terra, que é a mesma coisa. A gente vai ver que depois que é o trabalhador que dá valor aí a essas questões. Mas, enfim, o que caracteriza a burguesia ela é ser proprietária dos meios de produção. Terra, fábrica e ferramentas. E o trabalhador? O que caracteriza o trabalhador? Se o burguês concentrou tudo na mão dele, o que sobrou para o trabalhador? Nada, a não ser o seu próprio ser, o seu próprio corpo. Então, o trabalhador, ele acaba tendo que vender a sua própria força vital, a sua força de trabalho, em troca, para receber em troca um salário. A gente vai ver que essa relação é desigual depois, quando a gente fala de mais-valia, mas inicialmente o trabalhador, ele tem que vender o seu tempo de vida, porque se você for pensar isso, né, a gente fica mais tempo trabalhando do que vivendo de fato, aproveitando a nossa vida, descansando. Então eu tô vendendo uma parte da minha vida para poder sobreviver. Então essa é a relação que se estabelece no interior do capitalismo. Então, burguesia, dona dos meios de produção, trabalhador ou proletariado ou operariado, que é obrigado a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, nisso, a gente já consegue falar de o que eu diria que são 3 características aqui pra gente mais importantes do capitalismo. A primeira de tudo para o Marx é o que ele chama de alienação. O que é alienação? Não é você ficar sem saber do que está acontecendo, das notícias, do mundo, não. Para o Marx, a alienação vem de separação. Se você procurar no dicionário, está escrito isso. Alienar é separar. Como assim separar? Lembra que eu falei que lá no feudalismo o trabalhador, o camponês, ele tinha acesso à terra? Então, hoje em dia, o trabalhador ele não tem mais acesso aos meios de sustento. E também eu falei para vocês, o artesão ele tinha acesso às ferramentas para trabalhar e a técnica para trabalhar. Hoje o trabalhador ele não tem acesso às ferramentas. Então isso é uma característica principal do capitalismo. O trabalhador ele é alienado, é separado dos meios de trabalho. Ele não tem como trabalhar se ele não vender a sua força de trabalho. Aí alguém pode falar, mas eu posso costurar a roupa em casa. Tudo bem, mas para você comprar a máquina, primeiro você vai ter que vender a sua força de trabalho, juntar ali um dinheiro, que também é outros 500, porque quem que é assalariado que consegue juntar qualquer dinheiro, para comprar a máquina, que é um meio de produção, para você então produzir. Hoje, o trabalhador, o que caracteriza o trabalhador é o fato dele não ter acesso a esses meios de trabalho. E outra, se você comprar uma máquina de costura, você não vai ser um grande burguês, não vai fazer muita diferença ali, né? Para eu me tornar um grande burguês, eu tenho que comprar muitas e muitas máquinas para colocar uma série de trabalhadores para conseguir me tornar um grande empresário. E o trabalhador ele não consegue com o salário que ele ganha, imagina, para juntar dinheiro para isso. Então, o que caracteriza a alienação é o fato do trabalhador não ter acesso aos meios de produção e ser obrigado a vender a sua força de trabalho. Então, o que é a alienação? A principal característica do capitalismo. Separação entre trabalhador e os meios de trabalho, que são os meios de produção. Outra característica decorrente disso, já que o trabalhador está separado dos meios de produção, então é exclusivo do capitalismo essa separação, é o surgimento de 2 classes sociais. Então, antes você tinha
o trabalhador e os meios de trabalho. Agora você tem o trabalhador de um lado vendendo sua força de trabalho e de outro lado o burguês que é dono dos meios de trabalho. Então essa relação é uma relação desigual, de exploração, e essas duas classes sociais então são antagônicas, não tem como fazer uma harmonia, deixar um capitalismo bom, mais humanizado por Marx, isso não tem como. O bem da burguesia é o mal do trabalhador, depois a gente vai ver também isso quando for falar de mais-valia. Por último, acho que é uma característica que todo mundo percebe, é fácil de identificar, até uma criança percebe, que é a valorização do lucro, né? Hoje em dia, é a característica que a gente vê as pessoas querendo dinheiro e pensando só em questões materiais, nesse sentido de valorizar o lucro. O que é importante falar também sobre isso é que essa relação, não é que o burguês ele é mau e gosta de ganhar dinheiro e ele quer que o trabalhador se dê mal e tudo mais. O Marx ele coloca isso de uma forma muito racional, numa forma do sistema capitalista. Hoje, se você for, por exemplo, um bom burguês e resolver pagar uns salários muito bons para os seus trabalhadores, você vai partilhar com seus trabalhadores todo o seu lucro. Como é que você vai ter dinheiro para inovar em tecnologia, para concorrer no mercado? Não tem como, você vai acabar falindo, né? Então, você como capitalista vai acabar falindo. Então, a acumulação no sistema capitalista, o lucro, ela é uma imposição do próprio sistema capitalista. Então, não existe essa ideia de ter um burguês mais bonzinho. Ele não vai subsistir ao sistema, à concorrência. Vai ter o outro que vai explorar ainda mais o trabalhador e aí com isso ele vai ter mais lucro e vai inovar, vai investir em marketing, que seja, e ele vai acabar quebrando a empresa daquele outro capitalista que explora menos, né? Então, nesse sentido, o capitalismo ele vai ser um modo de produção cada vez mais desumano, porque a busca por lucrar cada vez mais nessa concorrência faz com que ele queira cortar ao máximo os custos. E como que ele corta os custos? Diminuindo o valor que ele paga de salário para os seus trabalhadores. Então, hoje é isso. Então, essa é a principal base assim, do capitalismo. Depois a gente vai fazer um vídeo para esse não ficar muito comprido, sobre o que o Marx vai chamar de mais-valia, que também é uma teoria muito interessante, faz bastante sentido. E quem é marxista acredita que essa é a base do valor das coisas, e é por isso que o trabalhador tem potencial revolucionário e o capitalismo tem que ser destruído, né? Porque ele é explorador e tudo mais. E aí depois a gente vai falar também sobre ideologia, que é bem importante hoje em dia. E por último a gente vai falar num outro vídeo sobre o que é o comunismo, que é o socialismo de Marx. Eu espero que vocês tenham ficado com dúvida, porque se não ficou, não entendeu, né? Tem como você ouvir uma aula assim e não ter pelo menos alguma dúvida, alguma pergunta. Então, por favor, me mandem perguntas, estou esperando. E até a próxima aula.